sociais. O deputado federal e líder histórico dos movimentos por moradia, principalmente em São Paulo, Guilherme Boulos, foi anunciado na semana passada como o novo ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República no governo Lula. A Secretaria-Geral é a pasta responsável, justamente por essa interlocução do Palácio do Planalto com movimentos sociais e organizações da sociedade civil. A presença de Boulos no núcleo do governo provoca desconforto em setores mais moderados e centristas da base aliada do Planalto, que veem a mudança como um deslocamento da correlação de forças políticas no Congresso. Boulos ganhou projeção política justamente por sua atuação nos movimentos sociais. Desde a origem do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, entre 2002 e 2003, ele foi coordenador nacional da organização e é por isso mesmo que eu converso agora com Gilmar Mauro, que é coordenador do MST. Gilmar, muito bom dia. Você está esperando para a gente conversar aí há bastante tempo, peço desculpas, mas é que jornalismo é assim, um montão de informação nova foi surgindo sobre esse caso, que também é muito importante, do Brasil com o Trump, com os Estados Unidos. E agora, então, a gente conversa sobre essa outra pauta, muito pensando para 2026, né? Essa foi a leitura que se teve a partir dessa movimentação do presidente Lula. Gilmar, então é um prazer falar contigo. Já abro a entrevista justamente para entender se o próprio MST, um movimento social dos mais importantes aqui do Brasil, com mais circulação, com mais voz, o que o MST achou dessa troca dos ministros ali, com a demissão do Márcio Sabino e com a entrada de Guilherme Boulos. Bom dia. Antecedem a troca do ministro responsável pela Secretaria-Geral da Presidência. A primeira troca que o presidente Lula fez foi lá na SECOM, a troca do ministro Pimenta pelo Sindônio, e eu acho que há uma sucessão de eventos interessantes que levam a essa mudança agora. Nós tivemos as mobilizações do 7 de setembro, depois do dia 21 de setembro, agora eu estava acompanhando contigo a reunião do presidente Lula com o Trump, a tentativa de intervenção dos Estados Unidos, tentativa não, foi uma intervenção dos Estados Unidos e ingerência nos assuntos internos, para além do tarifaço, que agora parece caminhar para alguma alternativa, negociação. Depois nós tivemos todo aquele imbróglio, enfrentamento com o Congresso Nacional, as mobilizações populares grandes nesse país que alteraram a situação política. Então, a mudança agora na Secretaria-Geral da Presidência, embora nós sempre tivemos uma relação boa com o ministro Márcio Macedo, elas vêm nesse sentido, de aproveitar esse processo de mobilização popular acontecido, que eu acho que mudou a conjuntura no Brasil, inclusive criando condições do ponto de vista eleitoral muito melhores para o presidente Lula do que aquelas que tinha em agosto desse ano. E a entrada do Guilherme Boulos é importante, evidentemente, para o movimento popular em geral, mas é parte dessa lógica que eu acho que o presidente Lula vai fazer no próximo período, inclusive com a substituição de outros ministros. Muitos deles vão ser candidatos, seja a deputados, a senadores ou até governadores, e esse processo deverá ocorrer até abril do próximo ano. De nossa parte, evidentemente que é importante, queremos manter essa relação política dentro do Palácio, embora tenhamos, Natália, mantido conversas diretas com o presidente Lula, sobre a nossa pauta da reforma agrária. Nós ainda temos muita coisa para avançar,
na questão da reforma agrária, avançamos pouco e esperamos que agora, nesse último ano de presidência, nós consigamos dar passos importantes na solução de vários problemas que enfrentamos no campo brasileiro. É isso, né, Gilmar? Porque o que tem de pano de fundo dessa troca, né, o senhor pontuou bem, aí é justamente as eleições de 2026. Tem um entendimento, inclusive, de que Guilherme Boulos, com a chegada ao governo do presidente Lula no finalzinho de 2025, nesse ano anterior às eleições de 2026, que lá em abril todo mundo que está em cargo vai precisar sair para começar as suas campanhas. Então há um entendimento de que o Guilherme Boulos, com esse aceno do presidente Lula, não vai sair para nenhum cargo. Isso a gente só vai saber quando realmente acontecer, quando 2026 chegar, e que ele vai ajudar o presidente Lula a essa reaproximação com os movimentos sociais. O senhor bem pontuou aí que vem conversando diretamente com o presidente Lula. Eu queria reforçar isso contigo agora, sobre esse acesso dos movimentos sociais ao governo. Se Márcio Macedo não fez aí esse trabalho que é da Secretaria-Geral, que agora vai ser ocupado por Guilherme Boulos, e se agora com Boulos vocês vêm com mais confiança ou com um caminho que vai se abrir melhor e essas pautas, principalmente a reforma agrária, vão voltar a ter mais relevância para o governo do presidente Lula? Veja, Natália, eu conheço Boulos de muito tempo, somos companheiros de longa data e ele é oriundo do movimento popular, o MTST, e evidentemente que acho que com a entrada dele e a possível permanência, né, até o final deste mandato, inclusive numa perspectiva talvez de ser parte importante do governo numa possível reeleição do presidente Lula, vai ser importante sim para o movimento popular, principalmente, mas não que não tenhamos tido. Eu quis pontuar, inclusive, Natália, essa questão anterior, que eu acho que tanto de parte da presidência da República, do governo Lula, assim como do movimento popular em geral, foram 3 anos de negociação, avanços em algumas questões, deficiências em outras, mas o que altera da política propriamente foi o processo de mobilização popular. Eu acho que isso alterou completamente. Evidentemente que a postura do presidente Lula em relação aos Estados Unidos, inclusive, uma postura altiva, uma postura de defender a soberania e de trabalhar essa dimensão da soberania aqui, inclusive nos meios de comunicação e a própria SECOM, ou a postura política do presidente Lula em relação ao próprio Congresso Nacional, né, e o enfrentamento que teve o Congresso Nacional, principalmente no tema da blindagem, mas também a aprovação de um projeto interessante, que é a isenção do imposto para grande parte do povo brasileiro, mobilizações populares, tanto do 7 de setembro, antes do 7 de setembro ainda nós tivemos mobilizações em agosto, mas fundamentalmente do dia 21 de setembro, criaram essa condição política que nós estamos vivendo hoje e, evidentemente, a entrada do Boulos agora no governo. Nós temos uma relação direta com o presidente da República, inclusive possivelmente agora, ou no final de outubro ainda, ou em meados de novembro, é provável que tenhamos uma reunião com o presidente da República envolvendo todos os movimentos populares, aí não só o MST, né? Numa perspectiva de alinhar uma reflexão sobre o momento histórico, as necessidades do movimento popular e pensar, né, uma estratégia do próximo período. Assim como uma outra reunião com o presidente da República
sim para discutir pauta da reforma agrária. E essa, acho que tende a ser realizada só depois da COP. O presidente já confirmou uma vinda na Escola Nacional Florestan Fernandes, do MST, e um de futebol envolvendo, né, o time do presidente, o time do Chico Buarque com o MST, e isso está mais ou menos estabelecido para que seja no dia 20 de dezembro, na nossa escola Florestan Fernandes. Quais são, além da reforma agrária, as pautas dos movimentos sociais? Eu sei que o senhor conversa com outros, além do MST, mas principalmente aí do seu lado, né, do lado do MST, o senhor disse que vai se encontrar, né, os movimentos sociais devem se encontrar agora com o presidente Lula no finalzinho de outubro ou ainda ali no começo de novembro, antes da COP30. Esse final de ano é bem movimentado, né, porque tem a COP30 e temos outras pautas importantes aqui, o cumprimento das prisões dos condenados por golpe de Estado e outros crimes dentro da trama golpista. Isso tudo pode acontecer ali entre novembro e dezembro. Então, são últimos meses antes de uma eleição importante e grande, né, que vai eleger um novo presidente ou uma reeleição do presidente Lula, governadores, senadores, deputados. Também eleição nacional, que vai ser grande. E a gente tem esse finalzinho de ano ainda bastante movimentado. Quais são essas pautas que os senhores devem apresentar para o presidente Lula aí, justamente para tentar mais alguns avanços no último ano de governo dele?